Nós estamos a 13 domingos do nosso Natal, porque vamos comemorar o Natal aqui na igreja dia 14. E pedi a Deus que me desse uma palavra para esses próximos domingos. E entendi que seria bom se nós estudássemos a cada domingo um fato importante antes da volta, ou melhor, da vinda primeira de Jesus. Jesus, ele não aparece do nada na história há 2000 anos. Aliás, Jesus, ele é antes da história. Ele diz no Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Assim como o próprio Deus uma vez já havia dito. Então, para falar de Jesus, para entender Jesus, e porque há 2000 anos ele adentrou a nossa história, é necessário primeiro entender que ele está antes da história. Antes da criação. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer nessa carta aos Colossenses e, muito especificamente, nesse trecho do versículo de número 13 ao versículo de número 23, em que ele nos diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, o primogênito, o princípio dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, que é revelação da tua parte para nós. E pedimos que nessa noite o Senhor traduza a tua revelação, a fim de que produza fruto, e fruto para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui gostariam de ver a Deus? Ver a Deus. Porque parece que esse anseio no coração do homem de ver a Deus não é uma particularidade daquele povo que se chama povo cristão. Nem mesmo de aquele que, ainda que não seja um cristão, pertença a uma outra confissão de fé. Parece que esse negócio de enxergar aquilo que é invisível, que é transcendente, aquilo que é divino, é uma ansiedade, um desejo universal, tanto daqueles que se confessam seguidores de Jesus, tanto daqueles que professam outra fé, ou daqueles que preferem não ter fé nenhuma. Eu gostaria de um dia ver a Deus. Aliás, duas pessoas não crentes com quem eu já conversei, tentando lhes apresentar a Deus e a Jesus,
me disseram da sua vontade de ver a Deus. Por exemplo, uma pessoa me disse assim: se Deus existe, por que Ele não se mostra? Por que Ele não aparece, e aí então creríamos nele? Como não crer se Ele se revelasse, se mostrasse? Eis-me aqui, vocês não queriam me ver? Não queriam uma prova da minha existência? Eis-me aqui Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores. Uma outra pessoa me disse que havia tido uma grande decepção, portanto não acreditava mais em Deus e que só voltaria a acreditar se visse a Deus. Na verdade, há dois problemas com essas pessoas que querem ver a Deus, como eu e você. O primeiro problema é que Jesus já nos disse uma vez que a ordem certa das coisas não é ver para crer. Mas primeiro você crer. E aí, crendo, você vê. Jesus não disse assim a Marta: se veres, crerás na glória de Deus. Mas disse: se creres, verás a glória de Deus. Porque Deus se revela para aquele que crê. Deus não faz questão nenhuma de provar a sua existência para quem não crê. Deus não tem crise existencial. Tem metade da população da Europa que não crê em mim. Deus não tem essa crise. Nós é que temos. E em segundo lugar, para Deus se fazer visível a nós, de duas uma: ou Ele teria que nos dar olhos espirituais para vermos, ou Ele teria que se fazer matéria. Porque a Bíblia diz que Deus não tem carne, Deus é espírito. E os nossos olhos são de carne, capacitados a não ver aquilo que é espírito, mas aquilo que é carne. Para vermos a Deus seria necessário então ou que Ele nos desse ou abrisse os nossos olhos espirituais, ou então que se tornasse matéria para que então, vendo a matéria, o contemplássemos. E por incrível que pareça, o Novo Testamento vai dizer que foi exatamente isto que Deus fez. Porque lá em João capítulo de número 1, é-nos dito que ninguém viu a Deus. João capítulo de número 1, verso de número 18, é-nos dito: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, e uma tradução possível, o Deus unigênito, é quem o revelou. Lá no João capítulo de número 14, verso de número 8 e 9, um dos seus discípulos, chamado Filipe, diz assim para o Senhor Jesus, quando ele estava lhes falando a respeito que chegava a hora de partir, e que ele ia preparar lugar para os seus. Filipe levanta a mão assim e pergunta: Senhor, olha, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus então diz ao Filipe: que pergunta é essa, Filipe? Eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Eu e o Pai somos um. E aqui na carta do Paulo aos Colossenses, no verso 15, ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível. E quando diz Ele é a imagem do Deus invisível,
Essa palavra imagem não significa um tipo de fotografia, um desenho feito à mão, mas é algo que participa da natureza daquilo da qual é imagem. Por exemplo, o filho de um ser humano participa da natureza do ser humano que é ser humano. E assim como um filho humano de um pai humano é humano, Jesus, Filho de Deus, participa da natureza do seu Pai, que é Deus. Em outras palavras, quando olhamos para Jesus, nós vemos mais do que um homem, nós vemos mais do que um profeta, nós vemos mais do que um personagem histórico muito importante que dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. Mas quando nós olhamos para Jesus, segundo o testemunho dos apóstolos, segundo o testemunho do Novo Testamento, nós vemos a face de Deus. Aquele que é o primogênito de toda a criação, ou seja, o herdeiro de toda a criação, assim como Isaú era herdeiro da herança de Isaque. E é por isso que o Jacó pôde comprar a herança do Isaú e tornar-se então primogênito. Ter o direito da primogenitura. Primogenitura na Bíblia pode ser o primeiro de uma série, mas pode ser também no sentido de herdeiro. Rian é o meu primogênito, Rian é o meu herdeiro. E parece que é esse o sentido que o apóstolo Paulo coloca aqui, porque ele diz assim, logo depois do verso 15... Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele. E para ele. É o Criador e o herdeiro daquilo tudo que criou, coisa que o autor de Hebreus vai falar também no capítulo de número 1, que ele é o primogênito, o herdeiro de todas as coisas. Aí você me diz, bom, por que é necessário saber tudo isso a respeito da pessoa e da natureza de Jesus? Porque quando olhamos para Jesus, nós aprendemos algumas verdades a respeito de Deus. E uma dessas verdades, o apóstolo Paulo anota aqui, é que quando olhamos para Jesus, nós entendemos que Deus sustenta todas as coisas. E todas as pessoas, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, pela sua misericórdia. Ele diz assim, verso de número 17, ele existe antes de todas as coisas, e nele quem? Jesus. Tudo, absolutamente tudo que existe, subsiste, é sustentado. Debaixo de cada pessoa e de cada coisa que você conseguir imaginar, está a mão de Jesus. Nada fica de pé sem a mão de Jesus. Nele, tudo existe e subsiste. Se Jesus tirar a mão, acabou. A casa cai.
castelo desmorona. E tudo deixa de existir. Agora, o mais maravilhoso é que ele coloca a mão de baixo para sustentar não só quem acredita nele. Ele sustenta também quem não acredita. Ele coloca a mão de baixo também, não apenas daqueles que o confessam como Senhor, ele coloca a mão de baixo para sustentar aqueles que blasfemam do seu nome. Ele coloca a mão de baixo para sustentar aqueles que o reconhecem como sustento de suas vidas. E coloca a mão de baixo para sustentar aqueles que não se submetem a ele e se rebelam. Ele sustenta tudo. Todas as coisas. Nada que existe fica de pé sem a mão de Jesus. Então, a divisão do mundo não está assim entre pessoas que Deus sustenta e pessoas que Deus não sustenta. Pessoas que Deus agracia e pessoas que Deus não agracia. Não, a divisão do mundo está entre as pessoas que reconhecem que tudo que são, tudo que têm, tudo que recebem vem da mão dele. E aqueles que não reconhecem. Essa é a divisão. Há pessoas que sentam à mesa e dizem: estou comendo do bom e do melhor porque mereço. Porque me esforço, porque trabalho. E há outras pessoas como nós, que quando se sentam na mesa, chamam os filhos e dizem assim: filho, filha, vamos agradecer ao Senhor. Porque essa comida que está à nossa mesa é graça, é misericórdia, é favor do Senhor. Porque podemos plantar muito, podemos acordar de madrugada, trabalhar até altas horas. Mas se Deus não continuar fazendo o milagre da vida, de fazer a semente brotar, de mandar chuva, ninguém come. Podemos nos matar de fazer, nos matar de trabalhar, não tem sustento, o sustento vem das mãos do Senhor. A nossa vida vem dele, tudo que se sustenta em nossa vida pertence a ele, vem dele. Não é se vem de uns, vem dele, vem de Deus. Toda a graça, todo o dom perfeito, diz Tiago, vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. A questão é se você reconhece ou não. Se você reconhece que o coração que bate no seu peito, sem você fazer nada, é mantido por Deus ou não. Se as capacidades, os dons, os talentos, as oportunidades que você teve na vida, vieram de Deus ou não. Essa é a diferença. Há gente que reconhece, por isso se dobra, por isso adora, por isso deseja se submeter. Há outros que não. Como Caim, não é? Que escolheu sair da presença do Senhor. E ele falava com o Senhor, porque, irmãos, a questão de reconhecer Deus não é uma questão de Deus aparecer. Porque quem não quer reconhecer, ainda que Deus aparecesse face a face, eu estaria duvidando se foi Deus mesmo que apareceu. Por isso que a Bíblia diz que a fé não vem pelo ver.
A fé vem pelo ouvir. Lembra o que Jesus disse a Tomé? Agora que você me viu, creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu reconheço que se estou aqui de pé é porque a mão de Jesus está debaixo de mim. Segundo, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Deus não é apenas aquele que sustenta todas as coisas, mas é aquele que está recolocando todas as coisas no seu mais devido lugar. Porque o pecado, sabe o que o pecado fez? A rebelião da criação contra o Criador bagunçou tudo. Tirou tudo e todos do lugar. Tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. As coisas ficaram fora de eixo. As coisas ficaram fora do lugar. Então Deus em Cristo, Ele lá na cruz, Ele não apenas está dizendo àqueles que fizeram a rebelião, somos nós. Como um pastor já disse, nós cristãos somos o povo que veio da rebelião. Nós também estávamos rebelados. Mas aí então Deus lá na cruz, Ele paga a condenação dos rebeldes, porque quem se rebela contra o rei é digno de pena de morte. Ele paga, e aí Ele abre a anistia. Bom, está tudo pago. Quem quiser voltar ao seu lugar, volte. Eu paguei, agora você pode voltar. Então Deus é assim como uma dona de casa. Aliás, você já se sentiu alguma vez fora de lugar? Sei, parece que eu não me acho. Parece que eu não me encontro. Parece que não importa o lugar que eu esteja, nunca é aqui. É sempre lá. Aí quando eu chego lá, cheguei lá. Não é aqui também. Aí fica a vida assim, cheguei aqui, não, é lá. Aí lutei, trabalhei, puxei o tapete de um monte de gente, me acotovelei com muitas outras, cheguei aqui, pô, finalmente, uma semana de alegria. Daqui a pouco... E o pior de tudo, né? Quando você sai de um lugar para o outro, e aí quando chega no outro, começa a achar que não devia ter saído. Não é? Então, tem alguma coisa fora de lugar, irmão. Não sei se você já percebeu. Então, Deus é assim como uma dona de casa, passou assim uma ventania, tirou tudo do lugar, e aí Deus é essa dona de casa que por misericórdia Ele vai colocando essa toalha em cima da cama. Não é aqui o seu lugar, vai lá, pega a toalha, coloca no banheiro. Essa bota aqui debaixo do sofá, não é aqui o lugar dela. Pega a bota, coloca lá na sapateira. Esse pinguim aqui não é esse lugar, coloca lá em cima da geladeira. Quem aqui ainda tem pinguim em cima da geladeira? Lugar de pinguim em cima da geladeira. Então esse galho aqui fora da árvore, ele achou que ia conseguir viver sem a árvore. Se rebelou contra a árvore. Mas está secando. Aí Deus vai lá, pega o galho, coloca de novo, enxerta na árvore. Aí Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele diz assim, você sabe que está fora de lugar. Você sabe que do lado de fora está fora de lugar e do lado de dentro também. E aí o apóstolo Paulo diz assim, no verso de número 20, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ou seja, pagou o preço daqueles que se rebelaram,
por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Esse reconciliar significa o quê? Trazer de volta as coisas para o seu lugar. Porque saiu tudo de lugar. Na cruz, Jesus está fazendo um apelo a mim e a você. Quer voltar para o teu lugar? Quer voltar para mim? E por que ele faz isso? Ele não é assim como alguém que sai à procura da sua criação, dizendo assim, por favor, voltem, porque sem vocês eu não posso viver. Não, Deus viveria perfeitamente. Mas ele sai à nossa procura, e aí nós olhamos para ele, por que viestes? Porque não pode viver sem nós? Não, porque eu sei que ainda que vocês não reconheçam, não podem viver sem mim. Porque não é a árvore que precisa do galho. É o galho que não consegue viver sem a árvore. Não é o corpo que não consegue viver sem a mão. É a mão que consegue, ou melhor, é o corpo que consegue viver sem a mão, não o contrário. Então uma pessoa que vira assim para Deus e diz, estou indo embora, é como um galho que diz para a árvore, deixa eu ficar sozinho. Como uma mão que diz para o corpo, não preciso do corpo. É como uma criança que solta assim da mão do pai. E no começo é uma festa. Liberdade, tudo novo. Mas daqui a pouco começa a esfriar, escurecer. E o que começa a fazer a criança? Você que tem filho, o que começa a fazer a criança? Pai, mãe. Então ele veio atrás, e você lembra que Jesus disse quando esteve aqui, lembra? Eu vim em busca do quê? Do que se perdeu. Ele veio não porque não podia viver sem nós, mas que por amor sabia. Eles não podem viver sem mim. E segundo, porque apesar dele poder viver perfeitamente sem nós e não nós sem ele, ele se importa. Por que o Senhor se importa com quem o Senhor não precisa? Porque amo. Amo. Decidi amar. Por isso eu vim. Por isso morri. Diz uma história que se reuniram um grupo de desvalidos, muitos pobres, enfermos, gente perseguida, e disseram o seguinte: vamos julgar a Deus e vamos lhe dar uma condenação. E a condenação foi lida assim, muito solenemente. A condenação foi que Deus saia de lá do céu, onde ele fica protegido dos sofrimentos humanos, onde ele fica ali no seu conforto celestial, e desça aqui e venha sofrer como nós. Que ele também experimente a rudeza da pobreza. Que ele sofra privações. Que ele seja entregue nas mãos dos seus inimigos. E que seus inimigos lhe castiguem como castigaram a nós que fomos escravos.
e que depois ainda o matem. Como muitos de nós fomos mortos, e de forma humilhante, que assim também aconteça com ele. E aí, depois de terem lido a acusação, criou-se um silêncio, porque veio à mente de todos que essa pena em Cristo Deus já pagou. E me faz lembrar de uma música, acho que conhecida de alguns aqui, que diz o seguinte: eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Até que um dia o seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus para mim. Você quer ver Deus? Então saiba de uma coisa. Se você olhar para a natureza, você vai ver muito da glória dele. Se você olhar para a história, você vai ver muito da soberania dele. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer o seu plano de salvação. Mas se você olhar para Jesus, você vai vê-lo em carne e osso. Porque lá em Hebreus está escrito: Ele é a expressão exata do seu ser. Que assim seja e que Jesus nos abençoe. Amém.